E aí, João, vou começar lançando a brava pra você hoje, hein? E aí, você tem responsabilidade efetiva com as pessoas ou não? Eu espero que sim, né? É sempre muito difícil falar pelos outros também, né? Que a gente tenta fazer a nossa parte e muitas vezes não bate no outro da mesma maneira, né? A gente nunca sabe como que vai chegar no outro, mas é um tema muito delicado, né? Hoje a gente está aqui pisando em ovos, né? Falando de um tema bastante complicado, mas eu não poderia ter pessoa melhor para falar sobre esse assunto do que você, né? É, que é uma Que pessoa honra! que com certeza tem muita responsabilidade afetiva com os outros. Muito Mas, obrigada. antes da Você gente. também. Obrigado. Ela fez uma pergunta, sendo que ela já tem a resposta, olha só. Claro! Hoje, pisando em ovos aqui no podcast do Cultura Popsia, aproveitando, entre aspas, o hype desses últimos dias aí, do influenciador do Thiago Nigro, né? Que é uma pessoa que eu gosto bastante do conteúdo financeiro que ele passa, dos seus inúmeros livros, canal no YouTube, redes sociais, né? Mas que se envolveu em polêmicas aí nos últimos dias, porque ele vinha de um relacionamento de 10 anos com a Camila Ferreira, e aí eles do nada se separaram, agora ele assumiu um namoro com a Mayra Card, que também já vem aí de relacionamentos polêmicos aí, principalmente com o Arthur Aguiar aí, né? 17 traições e contando, do Arthur com relação a ela, né? Não se sabe dela ter traído ele. E aí entra muito nisso de responsabilidade afetiva, né? Quando a gente viu isso, a gente estava procurando, né, Carol, um momento para falar sobre esse assunto que a gente já colocou no Era tópico um para tema que falar tava que na pauta já fazia tempo já, né? exatamente, tá procurando o momento certo para falar sobre isso. Aí caiu essa no nosso colo. Lembrando que o intuito aqui não é julgar ninguém, não é falar o que aconteceu, só os envolvidos podem dizer o que de fato aconteceu. O primo rico, né, disse que nunca foi casado e tal. O que eu imagino é que ele morava junto com a mulher lá, e aí eles se separaram, e aí se deixou envolver pela Maíra Card, foi isso que aconteceu. Mas é só uma forma de puxar esse assunto aqui pra gente, né? Porque a Camila Ferreira também não se pronunciou, a gente não sabe o que tá acontecendo com ela, como que ela tá com relação a tudo isso. Mas é uma situação toda muito complicada, né? Mas já puxando também uma questão, né? Que a Carol com certeza vai falar. De que essa questão de. Oh, caramba. Responsabilidade afetiva não tem a ver só com relacionamento amoroso, né? Mas com amizades, com o trabalho, né, Carol? Não, com certeza. E as pessoas, eu acho que elas confundem muito a responsabilidade afetiva com liberdade. Então, eu não devo satisfação para a pessoa, mas espera aí, tudo bem, você não deve satisfação para a pessoa, mas você tem que tomar cuidado com os sentimentos dela, as expectativas que você está gerando nela. Às vezes para você pode não significar nada, mas e a pessoa? Você tá pensando nela também? Então, eu acho que é sempre muito importante deixar tudo muito claro desde o começo e realmente vale para todas as bases aí da nossa vida, né? Tanto profissional quanto de amizade, que você comentou também. Hoje a gente até vê eu trabalho com RH, né? Então, muitos clientes meus às vezes participam de processo seletivo, faz a entrevista. É claro que é humanamente impossível você dar um retorno para todo mundo que se cadastra. Tem vagas que tem mais de 500, mais de 1.000 candidaturas. É impossível você responder todo mundo. Por isso que hoje em dia tem as plataformas que filtram os currículos, enfim. Mas para as pessoas que passaram de uma etapa e foram seguindo no processo, participaram de uma entrevista, foram para as fases finais e depois ficar sem aquele retorno, é uma coisa que é muito ruim. Que aí eu acho que entra na responsabilidade afetiva também. Que o que as empresas estão querendo, qual é a imagem que elas estão querendo passar e o que elas estão gerando de expectativa para aqueles candidatos. Porque aí depois o candidato pode desenvolver até alguma doença, alguma coisa, uma depressão, porque ele vai ficar se questionando: nossa, por que eu não fui escolhido? Não me deram nenhum retorno. Então eu acho que é muito importante você sempre
ter os seus objetivos claros e por mais que sejam objetivos diferentes, vibes diferentes, você deixar claro, falar, ó, não acho que não vai rolar, prefiro que seja só amizade, ou no caso do trabalho, né? Ah, eu acho que eu preciso de um outro perfil para essa vaga, ou preciso de uma pessoa que fale inglês e você no momento você não tem inglês, até para dar um feedback do que a pessoa pode melhorar também. Uhum. Então eu acho que a responsabilidade afetiva cabe em todos os âmbitos da nossa vida. Com certeza, é a possibilidade de você poder melhorar, né? Que até um certo tempo ali você fica esperando a resposta, né, da proposta de emprego ali, né? Mas depois de um momento que não vem, você já sabe que você não passou, beleza, mas por que que você não passou? Qual foi Exatamente. a questão? Às vezes não é nem questão de currículo, às vezes é só gostei mais de outra pessoa, acho que a outra pessoa pode contribuir Sim. mais, e E é tá muito no tudo bem, achômetro né? mesmo. E tá muito no achômetro mesmo. Também quantas vezes você achou que não ia passar numa entrevista e passou, né? Sim. Então tanto serve para um lado quanto para o outro. Mas eu acho que essa resposta é importante até para entender o que aconteceu e poder melhorar. Então, igual você falou, falta o inglês. Opa, então não é a primeira pessoa que me fala isso. Então acho que eu preciso partir para esse lado. Exato. Na parte técnica do meu trabalho, tá tudo ok. As pessoas gostaram, mas então falta o inglês. Então vou correr atrás disso. Enquanto isso, vou fazendo outras coisas, né? Eu acho que essa resposta é importante. E É, e realmente, até, pode falar. e até pegando o gancho aí do que você falou das habilidades técnicas, uma das coisas que as empresas têm valorizado muito hoje são as habilidades comportamentais, na verdade, que Uhum, são as soft skills, né, que chamam. E uma das principais é a comunicação, que é o que eu estava comentando. Hoje em dia, as pessoas não conseguem conversar, não conseguem resolver as coisas. Elas simplesmente deixam pra lá. Porque eu amo tecnologia, todo mundo que me conhece sabe que eu sou super conectada no celular, nas redes sociais, faço podcast aqui, enfim. Mas eu acho que nessa questão de comunicação acabou prejudicando um pouco. E a pandemia também, né? Porque as pessoas não se falavam mais tanto entre si, e aí virava tipo um descarte virtual. Ah, se você não fala comigo, eu também não falo. E tá tudo bem, e ok. E não é assim. Pelo menos na minha visão, não é. Isso até foi e é tema de muitas sessões de terapia que eu falo, pra minha terapeuta, que é um inconformismo meu de como que as pessoas assim conseguem sumir como se nada tivesse acontecido. Você fala por meses com a pessoa e de repente você some como se você nunca tivesse conhecido ela. E assim, pra mim, na minha visão, é como que a pessoa consegue fazer isso? Então, eu acho que é uma das coisas que a humanidade em geral precisa melhorar é a comunicação. E não é a comunicação de você falar aquilo que você pensa e ok. São formas de falar. Tem até uma página no Instagram que eu sigo também que ela te ensina formas de falar com palavras doces, digamos assim. Em vez de falar, eu até tava vendo um vídeo hoje sobre isso, que era assim, aquela frase que a pessoa fala, não ficou tão do jeito que eu queria o que você fez. E aí a pessoa fala, então faz você, então se você faz melhor, não é dessa forma que você tem que falar. Falar, então de que forma que você queria? Como que você acha que seria interessante? De trocar ideias mesmo. uhum, Mas as pessoas estão muito levando tudo muito a sério. uhum. Eu acho que tudo depende. Acho que tudo depende muito de como se fala as coisas também, né? Porque também o estresse do dia a dia, a correria, deixa a gente irritado e às vezes a gente fala um negócio que não quer Sim, falar, né? Mas isso sim, também não define a gente por um todo, né? Não é porque você falou um dia uma besteira que você vai falar sempre daquele jeito, né? com E é certeza. Não, tem exemplos e exemplos, né? com certeza. E eu acho que isso piorou muito realmente com a pandemia, igual você falou. E também com esse negócio, aí já partindo para a parte de relacionamento mesmo amoroso, acho que essa rede social, Tinder, afasta muitas pessoas também. Então você deu um match lá e começou a falar, falou um oi, começou a conversar, e do nada você, não tô mais afim de falar com essa pessoa e para e Cansei. tal. Assim, se não houve nenhum tipo de, sei lá, apego, beleza, até do tipo, daqui 1, 2 dias você nem lembra mais que a pessoa não respondeu e tá tudo certo e é isso.
Mas a partir de um momento também que você tá ali conversando todos os dias e tal, e aí realmente a pessoa some, tipo, por que que a pessoa sumiu, né? Foi alguma coisa que você fez? É a Alguma coisa que você mesma falou? coisa do, A do pessoa achou trabalho, outra né? pessoa, etc. É o É, mesmo gancho exatamente aí a do mesma trabalho, coisa. do tipo, o que que eu fiz de errado? Ou a pessoa some e começa um relacionamento com outra pessoa, você fala, cara, o que que a outra pessoa tem que eu não tenho? Essa resposta acho que a gente nunca terá, né? Mas, não era pra ser, e é isso. É claro que não é tão fácil assim, né? Sim, Mas, tem certas coisas que a gente nunca vai saber. Mas é isso, né? É de você poder entender o que foi que eu fiz de errado, por que que isso aconteceu. Tipo, me dá uma chance de entender. Até pra que, tudo bem, você não quer mais falar comigo, mas pra eu não cometer esse erro, vai que realmente eu cometi um erro que eu não sei, né? E aí você não cometer esse mesmo erro com a outra pessoa, né? sim, porque às vezes na nossa visão a gente tá certo. Que também é uma das coisas que Exatamente. eu converso muito com a minha terapeuta. Eu falo, Li, pelo amor de Deus, não tem outro jeito, o meu jeito é o certo. E aí a gente conversa muito sobre isso. Eu vou até convidar ela para participar de um podcast com a gente qualquer dia. Muito bom, muito bom. Está convidada. Então você fica nessa, né? De tipo, não saber o que aconteceu. Igual quem tá assistindo aqui a gente, tá ouvindo a gente, ainda não se inscreveu no canal, né? Não deixou as Sim. estrelas no Spotify. A gente fica aqui sem entender por que é que você não fez isso ainda. Então, se inscreva no canal, deixa o like aqui, dá as estrelinhas pra gente aqui, Gente, continuar aproveita que eu tô ranqueando abrindo meu bem coração hoje, que é uma coisa raríssima, em principalmente em público. público. É. Quer dizer, isso é o que a gente tá falando aqui, eu e ela já sabemos e tal. Ela tá mandando indireta pra alguém, eu também, e tá tudo certo. Não, eu não tô mandando indireta pra ninguém, é só um tema de podcast. Aham, aham. Corta, editor, corta. Não, brincadeira, É, não tem cortes. Não vai tem cortar cortes. sim. Não vou cortar nada. Tá tudo Meu certo, Deus. galera. Tá tudo certo. Não Não, mas não é falaremos em indireta pra nomes. ninguém, porque acho que todas as pessoas que eu me relacionei sabem o jeito que eu penso. Não tenho nada a Ah, esconder de sim. ninguém mesmo. E é o que eu falei, eu sou extremamente expressiva. Então, quando eu não gosto de alguma coisa, a pessoa sabe que eu não gostei. Se ela não sabe, eu faço questão de falar: olha, eu não gostei. Não grosseiramente, mas com um jeito eu falo: ó, não curti muito isso Um que você jeito fez. doce, igual a página que você Claro, segue. sempre. Claro, Uma claro. fada, né? Eu tenho uma ideia pra você, ó. Essa ideia vem da minha personal, a Rafa, que você conheceu outro dia. Na época da pandemia, ela gostava de andar de máscara, porque escondia as expressões faciais, ela não era obrigada a sorrir pra quem ela não queria. Agora que não anda mais de máscara, aí ela faz aquelas caras que ela não gosta muito. Vocês duas são de aquário, então vocês são muito iguais. E então, quem sabe aí, volte a usar máscara, aí você pode ficar escondendo, entendeu? Se Não, for do seu eu não preciso interesse. esconder. As pessoas claramente sabem quando eu não tô gostando de alguma coisa. É uma Entendi. coisa muito espontânea que vem de dentro que eu não consigo nem controlar. Então, Ui, as pessoas que lutem. as pessoas que lutem. Quem não gostar, não gostou e F. Que Porque isso. é igual o Luciano Vamos, Teixeira. mas vamos Quando combinar você que você gosta, tá. você fala que gosta, e quando não gosta, fala não gosto. É tipo Mas isso. vamos combinar que você também não disfarça, vai. Sua cara Que demonstra bem. isso? Imagina, eu sou um ótimo ator. Sei. Que isso, ela está desfazendo da minha qualidade como ator. É... Que mais, Carol, que você separou aí? Eu sei que você tem muitos tópicos pra gente falar aqui relacionados a isso. Ah, eu coloquei Hoje, bastante. Eu até anotei, gente, porque hoje 26 anos tá, eu tô tá nas ficando, mãos né? dela o programa. Hoje o programa tá nas mãos dela. Então, eu fiquei com essa responsabilidade hoje que eu nem sabia. Eu que tive que começar o programa aqui no Ah, improviso, aqui porque, gente, ele que é o nosso host aqui, mas ele me incumbiu disso. Hoje eu tive que improvisar. Espero que vocês gostem. tem que ir se soltando, Caroline Otranto, a fada do Ah, RH. outra coisa que eu coloquei aqui foi que eu não gosto
Isso, assim, em qualquer âmbito da vida também, profissional, amizade. Eu não gosto de ficar em cima do muro. Então, assim, se a pessoa mudou comigo, se a pessoa ficou estranha, eu não fico sofrendo. Ai, o que será que eu fiz? Nossa, por que será que a pessoa mudou comigo? Até pegando o gancho do que a gente estava falando antes. Às vezes as pessoas somem e realmente a gente não. Às vezes não vale a pena ir atrás. Mas se é uma pessoa que vale a pena, eu sou uma pessoa que não gosto de ficar ali no limbo. Então eu vou lá e pergunto, falo, o que aconteceu? Por Tá, aí que você você tá assim? pergunta e a pessoa não te responde. E aí? Ah, e eu fico triste, sinceramente. Aí eu fico triste, é ótimo. Mas aí você fica sem a resposta, e aí? Ah, e eu fico triste por um tempo, né? E aí é terapia, fazer terapia pra lidar com pessoas que deviam fazer terapia e não fazem. É aquele meme, né? Fazendo terapia por causa das pessoas que não fazem terapia e deveriam fazer. Exatamente, mas acho que isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, porque antes eu ficava muito ansiosa. É uma coisa que eu tenho aprendido muito com a terapia também, e com umas filosofias de vida aí que eu tenho estudado, enfim. Que você também sabe muito bem que a gente tem ido aí pelos mesmos caminhos de universo, de atração, lei da atração, enfim. Mas é uma coisa que eu tenho tentado me controlar muito. Inclusive, até uma coisa, um parênteses aí, eu até tive um teste recentemente de inteligência emocional para ver como que eu ia lidar e eu lidei bem, vai, você sabe bem qual que é, o teste do aeroporto. Ah, o teste do aeroporto. Ainda bem que não O é o teste. teste do sofá. Não, o teste do aeroporto eu lidei bem, vai, venhamos e convenhamos, até eu me surpreendi. É, eu ia ficar Então, full pistola. depois a gente Nossa, faz um só podcast do. contando da história do Nossa, aeroporto. só o Eduardo contando a história me subiu o sangue. Eu queria matar aquela galera. No sentido figurado, galera. Tá? Calma, não vou matar ninguém, não pretendo, nunca matei ninguém e é isso. Ai, que horror. Carol, Mas é uma acontece, coisa que a né? gente vai aprendendo com o tempo e amadurecendo. Eu ainda não sou 100%, tô bem longe disso. Mas é uma coisa que aos poucos a gente vai aprendendo com as experiências da vida, principalmente. E com a ajuda de pessoas que têm mais experiência que nós. Exatamente. E uma coisa que eu percebo assim, né? As pessoas que têm sucesso, elas seguem todas o mesmo caminho, assim, tanto de mentalidade, de responsabilidade, sabe? Elas têm uma forma de levar as coisas muito parecida. Então, e hoje em dia, a gente vive num tempo onde a gente consegue pegar qualquer pessoa que a gente quiser e que tenha sucesso, e a gente consegue modelar essas pessoas e ver exatamente o que que elas fazem, o que que elas não fazem, como que elas fogem dos conflitos. É a primeira geração que a gente pode aprender com os grandes milionários, com os grandes caras Sim. que tiveram sucesso em qualquer sentido. Você pode abrir um canal no YouTube do cara e assistir, ou ver notícias com o cara, Instagram do cara, enfim, então a gente tem que saber aproveitar melhor isso, né? Porque a gente usa muito, eu, você e todo mundo, né? Usa muita rede social pra porcaria, né? Mas é importante acompanhar, claro, conteúdos de entretenimento, mas é importante também saber aprender com isso, né? Sim. Então, você utilizar isso. Tipo o próprio Thiago Nigro, que a gente puxou o assunto por aqui. Pô, como influenciador financeiro, ele é excelente. Aquele livro lá dele, agora eu esqueci o nome do livro, que é um dos mais vendidos, best-seller, que é alguma coisa sem cortar o cafezinho. Pô, é Sim. fantástico aquele livro. Então, a gente tem essa oportunidade de olhar para essas pessoas, o que que elas fizeram e como utilizar isso a nosso favor, né? E aproveitar o que é bom dessas pessoas e puxar pra gente, né? Sim, Então, acho que o mais importante de tudo isso é você fazer isso, mas sem perder a sua essência, né? claro, Então, acho que é algo que você tem que se inspirar, mas não copiar as pessoas. claro, claro. Mas Até falando dessa questão aí
de influenciadores, né, que você comentou, você sabe bem disso. Eu acho que cada um acredita e cada um assiste e segue aquilo que gosta. Mas eu, na minha mera e humilde opinião, não gosto desses canais que são tipo coaches de relacionamento. Porque eu acho que amor não se ensina. Eu acho que é uma Uhum. coisa que é uma essência. E eu já assisti, assim, pouquíssimas vezes, mas pra ver o que, que a pessoa falava, não pra tentar aprender alguma coisa, pra Acho que falar, principalmente deixa eu. porque, tipo, amor é sentimento, e sentimento não se ensina, né? O que eu tava falando Exato. de você assistir as pessoas e aprender é mais na parte técnica do negócio, Sim, né? com De você ver, nossa, certeza. por que que o cara tem essa mega empresa e tem esse mega sucesso? Porque ele faz isso, isso e isso. Ele chegou lá fazendo isso, isso e isso, né? Não nesse sentido, porque realmente, sentimento você não se ensina, né? É, até no meu trabalho também, a gente aplica testes comportamentais e cada pessoa é de um jeito. E aí a Uhum. empresa também tem que ter os mesmos valores da empresa, senão não vai bater, não vai dar certo. É igual relacionamento de pessoa. Não tem como. É, tem coisas que, claro, num relacionamento você vai abstrair, você vai flexibilizar, mas tem Tem coisa que como você bater cem por que são cento, né? muito radicais, não tem como você, não tem como dar match, digamos assim. Uhum. Mas voltando nos coaches de relacionamento, eu super respeito quem gosta, super respeito quem faz esse trabalho também, mas eu não gosto, porque eu já assisti, como eu tava falando, não para aprender algo, mas para ver o que a pessoa falava. E a maioria das coisas que eu vi foram coisas ensinando a fazer joguinho, que para mim é uma coisa que eu abomino. Tipo, suma por 2 dias que aí a pessoa vai sentir a sua falta. Gente, não, pelo amor de Deus. Tem Famoso até aquele livro Ghost. das. Tem aquele livro das 5 linguagens do amor, eu não li ainda. Mas eu sou muito daquela pessoa, eu não sou muito de falar eu te amo. Mas eu demonstro amor de outras formas. Eu pergunto como foi o dia da pessoa, me preocupo com como ela realmente está. Tem até a música do Charlie Brown, né? Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Aham. Alguém te perguntou, João, como é que foi seu dia? Não, E ninguém gosta de mim. tô te perguntando agora. Saí daqui em Mas. crise. Acabou o programa. Vou Mas. ali chorar, dá licença. Ai, que horror! Mentira, porque a gente tem grupo e a gente sempre se questiona se tá tudo bem com todo mundo ali. Oh, Mas. Inclusive, eu tenho muito orgulho dos meus amigos, porque a maioria dos meus amigos, na verdade, são homens, e eu tenho muito orgulho deles, porque eles não são aquelas pessoas hipócritas que falam, nossa, um cara fez isso com a Carol, coitada, e aí depois eles vão lá e fazem a mesma coisa com outra pessoa. Então, e eles não fazem isso. Então, principalmente você, Eduardo e André, tenho muito uh, orgulho de vocês. aê, muito obrigado pela parte que me E toca. E dos coaches, eles ensinam essa parte do joguinho que eu abomino. E eu acho que pelo menos, quando eu gosto, eu realmente demonstro. Eu acho que não tem por que você ficar escondendo. Que a vida é só uma. Você não sabe qual vai ser a última vez de você fazer isso. Então, eu sempre, em todas as possibilidades que eu tenho de demonstrar, por mais que às vezes não seja recíproco, eu demonstro e é o jeito que eu é a minha linguagem do amor, às vezes com algum presente, às vezes com alguma pergunta, né? Com os atos de serviço que fala lá no livro, fazendo alguma coisa que a pessoa precisa, deixando alguma coisa pronta para ela, enfim. Eu acho que é Entendi. mais nesse sentido. Fantástico. É muito. É muito isso, né? De como você se coloca pro outro, mas também sendo sincero consigo mesmo, né? Não é, eu vou fazer bem pra outra pessoa, então eu vou fazer isso pra ela, sendo que você não vai se sentir bem também. Então é você ter responsabilidade com o outro, mas ao mesmo tempo ter consigo mesmo e conseguir botar Com isso na certeza. balança de uma maneira que você não vai acabar fazendo o contrário, né? Em vez de fazer o bem pra você, deixar de fazer só pro outro e aí você ficar no negativo, né? Mal. É. Exato. Então não é nem 8 nem 80, né? Não é nem tipo cagar pro outro, falando português corretíssimo aqui, cagar pro outro e ficar bem consigo mesmo, mas ao mesmo tempo dar tudo pro outro e ficar sem nada pra você. É achar essa balança e aí a partir desse momento encontrar alguém que vá te dar a mesma coisa do outro lado, né? Isso
em todos os sentidos também, de amizade, de trabalho, e é isso que tem que fazer dar certo, né? Sim, tem que ter um equilíbrio e acho que isso vai muito assim dos seus limites e dos limites da pessoa. E isso entra muito na questão de controle também. Eu era uma pessoa que eu era muito controladora, mas assim, não com os outros, de querer saber onde a pessoa tá, o que ela tá fazendo. Isso eu nunca fui. Você sabe bem que eu sou extremamente tranquila. Principalmente na questão de amizade, que eu falo, gente, se vocês quiserem sair só vocês, sem eu, às vezes vocês querem conversar alguma coisa só vocês, eu sou extremamente tranquila com isso. E acho que isso vai muito na questão do controle e dessa questão dos limites que eu comentei, de você saber o seu limite e o do outro, e de controlar, que eu era uma pessoa controladora, mas nesse sentido, assim, de que eu queria saber como que a pessoa tava se sentindo, e às vezes a pessoa não quer falar e a pessoa também não demonstra. Então, se não tá no nosso controle, a gente não tem muito o que fazer sobre isso. Tem gente que tem muita dificuldade para se expressar. E eu acho que Sim, dentro das coisas que você tava falando, a gente tava falando desde o começo, eu acho que assim também, às vezes as pessoas fogem um pouco porque existe uma dificuldade para falar sobre coisas que sejam mais ruins. Então, quando você tá ali no oba-oba, na brincadeira, na parte boa, é mais fácil de falar. E quando você tem um impasse ou você não quer mais falar com a pessoa, é mais fácil fugir do que falar, ó, eu não quero mais falar com você, ou eu achei outra pessoa, ou você não se enquadra nesse emprego por causa disso ou daquilo, né? É mais fácil pular fora e deixar o sim. tempo resolver as coisas do que talvez arrumar uma briga, uma discussão. Então eu acho que existem esses dois lados, tanto das pessoas terem dificuldade para falar as coisas, de se expressar, e também de quando é um assunto mais difícil, a pessoa prefere fugir, né? Que isso Então, é um comportamento totalmente oposto ao nosso, pelo menos, né? Que a gente gosta das coisas bem resolvidas ali. Nem que seja por um lado ruim pra gente, tipo, não quero mais falar com você, mas é importante, pelo menos pra mim, ter uma resposta. Mas eu tô aprendendo a lidar, que às vezes eu não vou ter essa resposta e eu vou ter que lidar com isso. De uhum. novo, agradeço a minha terapeuta maravilhosa. Uhul! Palmas para a Lígia. Aí, muito bom. E eu acho que tem mais uma questão também, que eu acho que às vezes as pessoas se comunicam errado também. Às vezes você acha que a pessoa tá indicando uma coisa, mas tá indicando outra, e aí você fica naquela de tipo, vai dar certo, não vai, e aí quando você vê, ops, não era isso. Então eu acho que é uma série de fatores. Essa questão da comunicação é uma coisa muito importante, né? Saber se comunicar corretamente aquilo que você quer de fato demonstrar. Claro, cada um tem um jeito, tem o seu jeito, etc e tal, mas eu acho que é uma questão, né? É aquilo. A mensagem tem que sair do comunicador do A e pro B. E essa mensagem tem que chegar à direita, do A pro B. Em linha reta, não em zigue-zague. Exatamente. Então, se você fala um negócio e o B entendeu outra coisa completamente diferente, tem alguma questão aí, ou no A, ou no B, ou nesse meio do caminho, né? Então, acho que entra nessa parte de comunicação aí que eu tava falando, né? Mas tem mais alguma coisa pra falar? Como é que é? Não, acho que tá tranquilo. Acho que a gente conseguiu abordar aí todos os temas. Mas com certeza isso é assunto para outros podcasts depois, porque é um assunto que tá. Não precisa de um momento específico. É que a gente acabou pegando esse hype aí do momento, porque a gente já queria gravar faz tempo, mas é uma coisa que a gente pode voltar a falar em outras oportunidades também. Exatamente. E na semana que vem, para todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, também conhecido como dia 14, na próxima terça-feira, eu e Rafael estaremos falando sobre Michael Jackson, que a gente foi no show do Rodrigo Teaser, o glorioso cover do Michael. Excelente, fui pela segunda vez, muito bom. E vamos aproveitar o nosso hype interno para falar sobre isso. Vamos fazer um top músicas e tal. Então, pra você ver, esse podcast muda. Semana passada a gente falou do Castelo Rá-Tim-Bum, agora a gente tá falando disso aqui. Semana que vem, Michael Jackson, aqui tem de tudo, né? E
conteúdos um pouquinho diferentes aí do que de costume no canal principal aqui. Agradecer aí também, é claro, Caroline, sempre, né? Muito bem-vinda. É um programa raro ela aqui comigo só, né? Esse momento, ela é uma pessoa Aproveitem, gente, difícil. que a gente tá gravando numa segunda-feira pós-trabalho. E o programa vai ao ar na terça, são 9h30 da noite. Eu estou desesperado que eu tenho que editar esse vídeo Você que em lute pra pouco editar. tempo. Ai, ai. Enfim, e aí na semana que vem Ah, vamos mas a gente ter não falou tanta, a Michael. gente não falou tanta besteira, vai, nem tem tanta coisa pra cortar. Eu sou uma fada mesmo. Realmente, realmente. Mas é isso, galera. Muito Tá vendo? obrigado a Nem pra isso eu dou todos. trabalho. Eu esqueci, eu ia agradecer ao Backup que armazena aqui o nosso podcast, o meu amigo DJ. Estamos juntos sempre, galera. Obrigado, Caroline. É um prazer imenso estar aqui com você. E até o próximo programa, até uma próxima oportunidade. Tamo junto. Tchau, galera. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um abraço. Fui!